Vamos para Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14. Os dois caminhos, você deve escolher. Eu creio que você já escolheu, mas cuidado para não sair dele. Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Meu Deus, misericórdia. Mas é um alerta. Hoje existe um movimento, eu estou há alguns anos no Evangelho, tenho 62 anos de idade, me firmei com Cristo mesmo, com 24, quando eu fui dirigir mocidade da igreja e tudo. Mas, entenda, nesses anos que eu já passei, nós vimos, você de vez em quando encontra um modismo. Hoje o pessoal está com um movimento chamado hipergraça. Abre os olhos. Você não pode entrar. Não, o caminho continua o mesmo, apertado. A porta continua estreita. Nós não vamos ter, entenda bem, lugar nenhum para as pessoas que praticam o pecado. Um versículo mal entendido, Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Diz: estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Então as pessoas começam a ter uma interpretação de que a pessoa que segue, entenda, alguns dogmas, alguns preceitos, alguns mandamentos, estão debaixo dessa servidão. E eles ainda citam mais. Romanos capítulo 6. Como pastor, pesa sobre mim essa responsabilidade. 6, versículo 15. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas porque estamos debaixo da graça, de modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vos apresentaste por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Então, onde eu quero chegar? Quando dizem para você, entenda bem, versículo 14, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Aí chamam a lei, que nós não estamos debaixo da lei, verdade, não estamos. Estamos debaixo da graça. Mas o que é a graça para você? A graça é o favor imerecido. A graça é todo esse mover de Deus na nossa vida. É principalmente você ser uma nova criatura. E está o quê? O próprio Romanos fala para nós, capítulo 6, versículos 1 e 2. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Nós estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? O que é a graça? Então, na graça você pode pecar, na graça você pode adulterar, na graça você pode fornicar, na graça você não tem compromisso. Aí tentam invocar o dízimo. Não, o dízimo é da lei. Desculpe, por ignorância. Abraão era da lei? Abraão foi antes da lei. Veja comigo Gênesis capítulo 14. Veja isso e você verá. Porque é muito fácil para o pregador, né, falar do dízimo. Aí, claro, o pastor quer o dízimo. Na igreja necessita do dízimo, mas é mais por você. Porque a Bíblia diz, roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais. Em que te roubamos? Nos dízimos, nas ofertas alçadas, né? Com maldição sois amaldiçoadas. Aí diz, mas isso é um Antigo Testamento, é Malaquias. Mas está bem, e é o Antigo Testamento, mas Abraão é antes da lei. Abraão veio muito antes de Moisés. No capítulo 14, versículo 20, diz, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. Vamos lá? E deu-lhe o quê? O dízimo de tudo. E Abraão era da lei? Não, Abraão é antes da lei. Gênesis capítulo 28, versículo 22. Jacó fazendo o propósito com Deus. Jacó não tinha nada. Jacó saiu de casa com uma trouxinha nas costas. Não esqueça disso. Porque estava fugido do seu irmão. Se encontrou com Deus. O que ele falou para Deus? E capítulo 28, versículo 22.
E essa pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Assunto encerrado. Mas, para fundamentar mais ainda, vamos para Mateus 23, 23. O dízimo no Novo Testamento. Mas, por favor, não quero ficar preso no dízimo. Quero só dar essa informação. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do ento, do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, portanto, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Não omita o dízimo. Hebreus capítulo 7, versículo 8. Hebreus 7, 8. E ele diz: e aqui certamente tomam dízimos homens que morrem. Ali, porém, aquele de quem se testifica que vive. Pronto, Novo Testamento. Mas, pastor, é claro, você precisa do dízimo? Não, nós precisamos que todos sejam fiéis. Mas esqueça o dízimo, porque não podemos ficar só presos nele. O grande problema é as pessoas começarem a fazer que não precisam de congregação, que elas têm liberdade para fazer, que nunca mais serão condenadas, porque não há condenação para quem está em Cristo Jesus. Citam Romanos capítulo 8. Mas a Bíblia diz claramente que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E o Espírito recriado, ele não vive no pecado. E o pecado não pode deixar de ser anunciado na igreja. Não anunciamos o pecado, anunciamos o Salvador. Mas temos que advertir contra o pecado, que o pecado separa você de Deus e o pecado lança você no inferno. Porque o pecado, o salário do pecado será o quê? A morte, separação eterna. Nós temos que tomar cuidado que tiramos a pregação e começamos a colocar aqui as mensagens motivacionais, entenda bem, e esquecemos do Evangelho. Esquecemos de alertar a nossa juventude, homens e mulheres, que devem olhar para Jesus Cristo, o autor e consumador da fé. Vimos isso. Vamos para 1 aos Coríntios, isso eu dei recente para vocês. Uma lista, meu irmão, que não foi tirada da Bíblia. E o pessoal que quer viver essa hipergraça está errando. Olha o que está dizendo aqui. Capítulo 6 de 1 aos Coríntios, versículo 10. O que ele diz? Não erreis, nem os devassos, que não têm freio moral. Você acha o bonitão ou a bonitona? Cuidado. Mas nem os idólatras, que colocam qualquer coisa no lugar de Deus, nem os adúlteros, nem os efeminados, homem é homem, mulher é mulher, sem acrescentar nada à Bíblia, mas pegando uma analogia aqui, nem as masculinizadas, está dizendo para nós, nem os sodomitas que vivem na prática do sodomismo, que é o homossexualismo. A Bíblia diz: largará o homem, o seu pai e a sua mãe, unir-se a sua mulher, e serão os dois uma só carne. Deus não abriu essa porta. Essa porta não é... Mas, pastor, ninguém fala que eu sou o que seria adulterofóbico? Não é? Eu acho que tem crente fóbico também, sabia? Nós estávamos um dia aqui na região central, e havia um grupo de pessoas, se fosse ao contrário, eu no mínimo eu seria até processado. Eu não vi, sinceramente que eu não vi. Quem viu foi o evangelista Pedro, que estava comigo. Estava com o meu netinho. Você sabia que aqui na República tem peixe ali? Umas capas bonitas, né? Tem ali. Ele tem 2 aninhos, fazer 3 aninhos, joga o peixe, as capas vêm, então, né? Quando é dia manhã, na segunda, na terça, na quinta, eu tenho esse tempinho de manhã. E eu, antes de fazer o rádio, eu levo ele ali. Ou então logo depois da rádio, do programa de rádio. E Davi, eu não tinha visto. Quando um cidadão de um grupo, que não vou nem citar para não criar polêmica, isso aqui não é lugar de crente, não. Eu não ouvi, sinceramente. A participação foi até bom, se eu não vi, eu estava distraído lá. E quando eu passei perto, olhou, o rapaz estava de terno, eu não estava de terno. Ele olhou e fez assim, olhou para o rapaz e fez assim, pum, cuspiu no chão. Eu falei, rapaz, se fosse ao contrário, eu estaria apanhando já. Entenda? Mas não quero criar guerra santa, não. Está amarrado isso, em nome de Jesus. Só explicando que Deus não vai abrir exceção para os adúlteros, irmão. Ô, meu irmãozinho, você tem pensado em outra mulher? Você não precisa ter relações com ela. Você está em pecado, você tem que se arrepender. Dizer, Deus, Senhor, me perdoe. E falar até com Deus. Deus, até se um dia eu ficasse viúvo, nunca vou casar com essa pessoa, porque eu sei que é o diabo que está trazendo. Não é Deus. Ah, mas se Deus tem um plano entre eu e ela. Deus virou agora
arrumador de namorada para os outros? Diamante? Homem é marido de uma só mulher, a mulher é mulher de uns homens, até nos pensamentos, meu irmão. Os adúlteros, está dizendo, eles não vão entrar no reino dos céus. E não tem, entenda bem, não tem esse negócio. Não tem. Mas ninguém fala quando a igreja fala do adulto. Mas quando fala dos sodomitas, aí eles falam. Nem os ladrões, pregador, digno é o obreiro do seu salário, viva do seu salário, pregador. Pregador não tem, entenda bem, autoridade para chegar e tirar um dinheiro da igreja e comprar uma roupa para ele. Não pode fazer isso. Ele não pode, digno é o obreiro do salário, viva dele. A igreja pode ter, não é o caso, não, pode ser que alguma igreja tenha. Tem lá o vale ser eterno, não sei o quê, nós não temos, pode ser que alguma igreja tenha. Porque afinal de contas a Brasília acho que tem, vale eterno, né? Podia ser uma boa, vale eterno para pastor, né? Não vai depois me xingar, não, tá? Mas nós não temos, não, né? Nem estou jogando um vídeo para a direção da igreja, não, tá bom? Mas tem o vale eterno, mas não temos. Se tivesse, era uma coisa, mas não pode, porque os ladrões não entrarão, de maneira alguma. Nem os avarentos que amam dinheiro, nem os bêbados, nem os drogados, usando analogia, nem os maldizentes, cuidado, fofoqueiro, nem os roubadores, herdarão o reino de Deus. Isso aqui não foi tirado. Isso aqui pertence ao quê? Isso aqui é Velho ou Novo Testamento? Novo. Então não erreis, não entre na hipergrace, não entre nisso. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou, para não vivermos como eles queriam que nós, no passado, os homens fossem circuncidados, tirados do contexto. Quando Paulo está falando isso lá, ele está falando exatamente isso. Alguns queriam circuncidar, que era uma prática, entenda bem, sim, do Antigo Testamento. Agora estão debaixo da graça, não tinham circuncidar, não para outra coisa. Mas mais ainda, nós vamos para o Apocalipse, estou repetindo o que eu já dei para vocês recentemente. Capítulo 21, versículo 8. Mas quanto aos tímidos, covardes, a palavra é essa, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, todos que praticam qualquer tipo de prostituição, e aos feiticeiros, aos idólatras, e a todos os mentirosos. Cuidado com a mentira social, hein? Diga que não estou. Cuidado. Todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então nós não podemos entrar nesse movimento e deixar e esquecer o que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz? 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 15. Um pouquinho atrás, né? 1 de Pedro 1, 15, bem no finalzinho aí. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira. Não minta para negociar. O que é santidade? Viver a palavra. Jesus orou e disse, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Não troque a Bíblia por movimento nenhum. Não troque. O apóstolo Paulo advertiu sobre isso, quando ele fala na segunda carta a Timóteo. Capítulo 4, versículo 3. Porque virá tempo que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. O que é concupiscência? Desejo desenfreado da carne. Não entre. Tem que tomar cuidado. Não é, entenda, eu não tenho que ouvir o que me agrada, eu tenho que ouvir o que Deus tem para mim. E o que Deus fala comigo pode ser que até me machuque, mas se é para o meu bem, eu vou ouvir. A Bíblia diz, fira-me o justo, será um óleo precioso que a minha cabeça não rejeitará. Não, mas o Novo Testamento é só que vale para nós, o Antigo é só algumas metáforas. Não, irmão. A Bíblia diz que o homem viverá de toda a palavra que procede da boca de Deus. Aí temos que saber o que é no Antigo, o que é o Novo, sim. Temos que saber, a Bíblia diz que o sábio discernirá o tempo e o modo. Mas não entre nessa, de procurar alguma coisa sua. Não, Espírito Santo, fale comigo, eu quero ser dirigido pelo Senhor. Pela palavra de Deus você deve ser dirigido. Então nós não podemos alargar a porta. Não podemos fazer uma reforma na porta, ela continua estreita.
Temos que verificar isso aqui e andar nisto, porque foi para isso que Cristo nos libertou, para andarmos em santidade. Estou ali para aqui agora, que tem uma coisa que eu estava tirando de vocês. Um pouquinho aqui na frente, Hebreus 12, 14. Diz, segui a paz com quem? Com todos. E a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Irmão, ninguém verá o Senhor. Então não podemos deixar a santificação, a santidade, quer dizer, a comunhão com a palavra, a vida santa na palavra, de lado. Pelo contrário, nós devemos cada dia mais adentrar nas Escrituras e viver de toda a palavra que procede da boca de Deus. Aí nós veremos a glória de Deus, nós vamos conhecer a verdadeira liberdade, não seremos presos da carne, pelo contrário. Para terminar, vamos ficar em Romanos capítulo 8. Usando agora exatamente, entenda bem, a mensagem Hyper Grace. Vamos lá. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Viu, pessoal? Pode errar que não tem condenação. Ou pelo menos fazer vista grossa, pastor. Não faça não. Adverta a igreja, fale com a igreja. Adverte sempre a igreja, fale com a igreja. O que deve falar com a igreja? Diz assim, mas que não ando segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, olhamos a primeira parte e gostamos, mas eu tenho que advertir a todos. O que? A segunda parte. Aí todo mundo fica na primeira. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não há mais condenação para mim que aceitei Jesus. Mas se eu errar, Deus é misericordioso, já te perdoou. Não, eu tenho que me arrepender e tenho que confessar. Sem confissão não há perdão. Sem confissão não há misericórdia, não existe. Aí ele diz, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Como assim? Se eu confessar o meu pecado, ele é fiel e justo para me perdoar. E o sangue do seu Filho nos purifica de toda a maldade, de toda injustiça. Então eu tenho que confessar. Não quer dizer porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte, porque o salário do pecado é a morte. Eu estou livre? Sim. Se eu aceitar, entenda bem, o arrependimento no meu coração, o dom do arrependimento e falar com Deus. 1 de João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, enviando o seu Filho em semelhança da carne, do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. O que ele fez? Ele tomou o meu lugar. O salário do pecado é a morte, ele morreu a minha morte, para eu viver a sua vida. Por isso ele me deu o seu Espírito, e o seu Espírito é santo. Isso é importante, seu Espírito é santo, que habita em nós, por isso que tem que ser santo toda a maneira de viver. De versículo 4, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. É só você ler Gálatas 5, 22, e você verá claramente quais são as obras da carne e quais são as obras do Espírito, você verá. Porque os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne. Ira, não, essa pessoa, eu vou ficar feliz, a pessoa pisou no meu pé, eu vou ficar feliz, não, claro que eu não fico feliz, irai-vos, mas não pequei. Jesus, misericórdia para essa pessoa, tem misericórdia dela, precisa dizer que ela pisou, é apenas uma linguagem figurada, que se ela fez um mal para mim, se foi intencional, o Senhor tem misericórdia. Claro que eu não fico feliz de tomar um pisão, eu não fico feliz de tomar uma cusparada, eu não fico feliz de ser traído, de ser enganado, entenda, mas eu oro, digo, Deus, você tem misericórdia dessa pessoa, de ser roubado, entenda bem, de ser ferido, mas eu oro, porque eu não estou debaixo da lei, entenda bem, eu não estou aqui, é dente por dente, olho por olho, não, eu estou aqui na graça, eu não sou da obra da carne. Aí vem aquela pessoa, a carne pode desejar aquilo, mas não, eu sou morto para o pecado. Agora vem o bonito, que é lindo, que eu gosto disso aqui. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito. Como é que começa ali? Os que são segundo o Espírito, é maiúsculo.
para as coisas do Espírito, para as coisas da palavra de Deus. Cada vez que você é dirigido por Deus, mais santidade você quer. O que é a santidade? É pautar a vida nas Escrituras. Marido de uma só mulher, mulher de um só homem. Não cobiçar não é a sua mulher, o cargo, ou a função do próximo. Você não vai ter ódio de ninguém. Você vai conseguir perdoar, porque é perdoando que se é perdoado. Você vai amar o seu próximo, você vai sentir vontade, como cantou o cantor André Valadão, uma letra que é até do missionário: os sofrimentos dos perdidos me incomodam, Senhor. Se não está te incomodando, talvez você não tenha salvação, porque quando você tem algo, você quer dar esse algo para alguém. Foi o que Pedro falou: o que eu tenho eu te dou. O quê? Levanta-te e anda em nome de Jesus Cristo. Nós temos a salvação e devemos dar a salvação ao próximo. Mas, ele diz, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Ah, meu irmão, o diabo quer tirar você do Espírito. Então ele traz para você o quê? A graça, que não é graça, que é uma desgraça. Entenda, você não pode sair de 1 aos Coríntios 6,10. Se você andar naquela lista, você não vai herdar o reino de Deus. Não vai. Se você andar no Apocalipse 28, você não vai andar. Você pode ser pastor da igreja, membro da igreja, um grande dizimista que ajuda muito a obra de Deus, mas Deus não poderá quebrar o seu galho. Ele diz: não erreis. Os devassos, os impuros, os idólatras, os fornicários, os ladrões, os roubadores, não vão de maneira alguma. Mas, porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem o pode ser, nem na verdade o pode ser. Atenção, igreja, 8:8, porque os que estão na carne não podem agradar a Deus. Você quer agradar a Deus? Ande no Espírito. Como é que eu ando no Espírito? Como é que eu sei que estou andando no Espírito? Eu ando pautado nas Escrituras. Vem algo na minha mente que ninguém está vendo, mas eu sei que não está de acordo com a palavra, eu repreendo. Ah, pastor, eu estou debaixo da lei, então eu estou sendo escravo. Não. Eu estou na liberdade que é em Cristo. Pessoa que se torna escrava do pecado. Nós somos escravos, não, servos de Deus, para vivermos a vida de filho de Deus. Tem mais, para terminar. 9. Ele diz: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E como é que eu sei que eu tenho o Espírito de Deus? Porque quando eu falo em línguas estranhas, pastor Jaime, é um dom do Espírito Santo, mas é principalmente que o Espírito Santo, ele nos guia em toda a verdade. João 16:13. Toda pessoa que anda pelo Espírito de Deus, ela anda na palavra. Então, igreja de Cristo, não troque a pregação, entenda bem, pela motivação. Não troque de maneira alguma a palavra de Deus por qualquer ensinamento dos homens. Não troque pelos movimentos, eles passam. Pode ter certeza disso. O que permanece é a palavra de Deus. Como pregador do Evangelho, eu tenho uma responsabilidade de avisar para você que 1 aos Coríntios 6,10 está valendo. E quem entrar naquela lista não vai herdar o reino de Deus. Ainda que diga de boca cheia, mas eu estou debaixo da graça, eu sou da graça. Graça que eu digo não é a igreja da graça, sou da graça de Cristo. Não vai entrar. Porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou, para não sermos escravos do pecado, para não sermos escravos da prostituição, da mentira, do ódio, de maneira alguma, mas sermos servos da justiça, servos do amor de Deus, de desejar que o próximo sempre conheça o amor de Deus. Fica com essa palavra. Hoje é dia de orar pela família, mas pesou no meu coração te dar essa palavra. E eu creio que Deus falou com você. Não entre, cuidado com a porta larga. Lembra onde nós começamos? Quem lembra? Mateus 7, eu estou com a colinha aqui, 7:13, entrai pela porta estreita. Quem falou isso? O próprio Senhor. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Misericórdia. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que encontrem. Meu irmãozinho, esse mundo é grande, mas você está aqui na lista dos poucos. Se envolva cada vez mais com Deus para alcançar mais pessoas para o reino de Deus.